A paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Gratidão por cada curtida, por cada compartilhamento. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja e os Dons. A Igrejas e os Dons, eu ministrava em 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscaram uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Da total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios ao livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo o número de 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da igreja e os dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte, lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, milhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14,
Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários aí que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, Sati. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco a sua paz, a sua graça e a sua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar. Ele só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito vivo e cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel, para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número. Um número de 1 a 14, para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Escolhidos de número 1. Vamos ao livro. Romanos com 16 capítulos. Vamos dar início ao sorteio. Escolhido de número 1, livro é o livro de Romanos. Vamos ao capítulo. Ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 5. Romanos, capítulo 5, para os escolhidos de número 1. Vamos à oração. A oração é a oração de número 6. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. Sejam todos libertos e limpos em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que receba a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Romanos capítulo 5, que contém 21 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Romanos capítulo 5, que contém 21 versículos. Paz e alegria, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com o Senhor Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória do Senhor Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor do Senhor Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 13. Vamos ao livro. Provérbios com 31 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 1. Provérbios capítulo 1 para os escolhidos de número 13.
Capítulo 1 do livro de Provérbios contém 33 versículos. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se instruir no sábio procedimento e retidão, justiça e equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, o entendido adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, os dilatos, os ditados e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Escolhido de número 2. Primeira Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos à oração. A oração é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a instrução de toda obra, a destruição de toda obra maligna, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e este veículo. E chegue agora a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @ igreja e os dons. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Primeira Coríntios, capítulo 11. Que contém 34 versículos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Uso de véu na igreja de Corinto. Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrai de mim e retendes os preceitos como entreguei. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e o Senhor Deus cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. É como se a tivesse rapada. Se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também, e se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se, ou rapar-se se põe o véu, que põe o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e a glória do Senhor Deus, mas a mulher é a glória do homem. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 6. Jeremias com 52 capítulos. Capítulo 39. Jeremias, capítulo 39. Contém 18 versículos. A queda de Jerusalém. Jeremias, capítulo 39, para os escolhidos de número 6. A queda de Jerusalém. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No 11º ano de Zedequias, no 4º mês, ao 9 do mês, fez-se a brecha na cidade, e entraram todos os oficiais do rei de Babilônia, e pararam na porta do meio, Negal-Zarezer, Sangar-Nebo, Zasequim, Rabi-Sares, Negal-Cerezer, Rabemag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, saíram de noite na cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho de Arabá. O exército dos caldeus, porém, os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Prenderam-no e fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla.
na terra de Ramate, onde lhe pronunciou a sentença. O rei de Babilônia mandou matar o filho de Zedequias em Ribla, à sua vista, e também matou todos os nobres de Judá. Arrancou os olhos a Zedequias e o atacou com as cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 9. Gratidão por cada curtida. Escolhido de número 9, vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos. Paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro é o livro de Ruth. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Vamos à oração. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Ruth, capítulo 1, para os escolhidos de número 9. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Ruth e Noemi, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, chamavam-se este homem de Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim as mulheres desamparadas de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe alimento, pelo que saiu no lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade, matemática, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Vamos aos escolhidos de número 11. Vamos ao livro. 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 21, 2 Samuel, capítulo 21. Que contém 22 versículos, 4 batalhas contra os filisteus. Esbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos, e que cingia uma espada nova, intentou matar a Davi. Abissai, filho de Zeruia, porém o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juravam, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Depois disso houve um Gobe, ainda outra peleja contra os filisteus. Nessa ocasião, Sibecai, o Uzatita, matou Zaf, que era dos filhos do gigante. Houve ainda outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã,
filho de Jaareel, Aregim, que Belemita matou Golias, o giteu, cuja lança tinha o haste com o eixo de Tear. Houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. Também esse era descendente do gigante, quando ele injuriava Israel. Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes do gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Vamos ao livro. Zacarias, com 14 capítulos. Capítulo 2. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saio agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Zacarias capítulo 2. A terceira visão, tornei a olhar para o alto e vi um homem em cuja mão estava uma corda de medir. Eu perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Então o anjo que falava comigo saiu e outro anjo foi ao encontro. Ele disse: corre, diz a estes jovens: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Fuge agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia. Escolhidos de número 3. Vamos ao livro. O livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Capítulo 52. Salmos, capítulo 52, para os escolhidos de número 3. Por que te glorias na maldade, homem poderoso? Por que te glorias o dia todo, tu que és uma vergonha aos olhos do Senhor Deus? A tua língua intenta o mal, como a navalha afiada traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que a verdade. Amas todas as palavras devoradoras, a língua mentirosa. Certamente o Senhor Deus destruirá para sempre. Ele te arrebatará, te arrancará da tua habitação e te extirpará da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão. Rirão dele, dizendo: aqui está o homem que rejeitou ao Senhor Deus como sua fortaleza, mas confiou na abundância das tuas riquezas e se fortaleceu na tua perversidade. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa do Senhor Deus. Confio no constante amor do Senhor Deus para sempre, eternamente. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 12. Mas antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar mais uma das denúncias que as igrejas de canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida.
vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada, para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio para os escolhidos de número 12. Seja muito bem-vindo, Lino Armando, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fernando, Sérgio Guilherme, seja muito bem-vindo. Os escolhidos de número 12, vamos ao livro. O livro é o livro de Abacuque, com 3 capítulos. E a oração é a oração 2. Vamos ao livro de Abacuque.
capítulo 3. Abacuque com 20 versículos. A futura Jerusalém, ai da rebelde manchada da cidade opressora, não ouve a sua voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, os homens traiçoeiros, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Todas as manhãs traz a sua justiça à luz, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas fortalezas estão assoladas, fiz deserto as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Escolhidos de número 5. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 8, Cantares, capítulo 8. Capítulo 8 contém 14 versículos. Ah, quem me dera, quem foras como meu irmão, e que tivesse amamentado os seios da minha mãe. Quando eu te encontraste na rua, eu te beijaria, não me desprezaria, eu te levaria para a casa da minha mãe. E tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático, mocho das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Eu vos faço jurar, ó filha de Jerusalém, que não acordei nem desperteis o meu amor até que ele queira. Quem é esta que sobe o deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve a tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura e o cume. As suas brasas são brasas de fogo como as labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, seria todo desprezado. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 4. Primeira Reis com 22 capítulos. Capítulo 20. Vamos à oração. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa palavra, sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, sejam todos livres em nome santo dos santos, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Primeira Reis, capítulo 20. Que contém 43 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo, para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Primeira Reis, capítulo 20.
O capítulo 20 contém 43 versículos. Ben-Hadad ataca Samaria. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, acompanhado por 32 reis, com seus cavalos e carros, subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade de Acabe, rei de Israel. E diz-lhe assim: Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, os mais fortes dentre tuas mulheres e teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram assim: diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem: tu hás de entregar a tua prata e teu ouro e a tuas mulheres e a teus filhos. Todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, os quais vasculharão a tua casa e as casas dos seus servos. Tudo que for agradável a teus olhos tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou todas as autoridades da terra e disse: notai e vede como esse homem procura o mal. Mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minhas pratas, meu ouro, e não lhe entreguei. Escolhidos de número 8. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para esse rebanho, eu irei ler mais um dos desafios. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus o Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9... 31, e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político que receba 200 milhões de reais. Vamos ao livro. O livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 4. Jonas, capítulo 4, contém 11 versículos. A ira de Jonas, mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir de para Tarsis. Eu sabia que é o Senhor Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, e te arrepende do mal. Agora, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa sua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente de lá. Aí fez uma barraca e assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. O Senhor Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e ela se secou. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler mais um desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações
a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradia. Primeira, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Vamos mais um rebanho dos escolhidos de número 10. Esther com 10 capítulos. Capítulo 5. Esther, capítulo 5. A oração é a oração 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente vejam a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Esther, capítulo 5. Contém 14 versículos. Esther, capítulo 5, para os escolhidos de número 10. O pedido que Esther faz ao rei. No terceiro dia vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior, a casa do rei, em frente da casa do rei, da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, em frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que é o que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem parecer ao rei, vem o rei Amã hoje ao banquete que lhe preparei. Disse o rei: fazei apressar a Amã para que se cumpramos a vontade de Esther. Vindo o rei Amã ao banquete que Esther havia preparado, perguntou o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? Ela te será concedida. E qual é o teu rogo? Ele será dado, ainda que seja metade do reino. Respondeu Esther: minha petição e desejo é, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade é matemática, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim você também trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Escolhidos de número 7. Gênesis com 50 capítulos.
capítulo 20, Gênesis capítulo 20, que contém 18 versículos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abraão nega que Sara é sua mulher. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Gades e Sul, e morou em Gerá, havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã. Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscá-la. O Senhor Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, estás para a mulher por causa da mulher que tomaste, ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela, por isso perguntou, Senhor, matarás também uma nação inocente? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Na sinceridade do meu coração e na pureza das minhas mãos procedi. Então lhe disse o Senhor Deus no sonho, bem sei eu que na sinceridade do seu coração procedeste, também eu te impedi de pecar contra mim, e por isso que não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e rogará por ti para que vivas. Mas se não a restituires, certamente morrerás tu e tudo que é teu. Glória ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo. Senhor Deus, falará ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 12, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 39. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o 4, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 52. Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 11, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Esther, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 20. E eu já vou ler os números que foram sorteados para todos vocês. Mas antes eu irei ler os avisos. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país e assim serem todos muitíssimos abençoados.
Atenção todos que querem o Senhor Jesus, falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou 3, Romanos 5. Você que de 1 a 14 mentalizou 12, Provérbios capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 10, 1 Coríntios capítulo 11. Você que mentalizou escolheu o número 13, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 39. Você que mentalizou escolheu o 6, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou escolheu o 2, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 7, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 52. Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. Você que mentalizou o 14, 1 Reis, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o 8, Jonas capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 5, Esther capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 9, Gênesis capítulo 20. Glórias ao Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês. Muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Atenção a todos vocês que querem reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. Eu produzi muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus e se tornar uma verdadeira igreja do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, das igrejas e os dons. Às 6h48 da manhã nas igrejas 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar
ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mim, Mateus 16, versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, aba perfil, clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês dos Estados Unidos, da Angola, da França, do Japão, do México, da África do Sul, da Dinamarca, de Moçambique, Bangladesh, do Chile, do Uruguai, da Índia, do Japão, da Colômbia, da Argentina, de Moçambique, de Portugal e de todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.